Imagine por um momento uma vida sem hesitações, uma vida em que você acorda todos os dias sem duvidar de si mesmo, uma vida onde não há mais aquela voz interna dizendo que você não é suficiente, que não está pronto, que não é digno. Como seria sua vida se o medo não tivesse mais voz? Não silenciado por um momento, não controlado, domesticado ou negociado, mas simplesmente apagado, extinto, morto. Hoje vamos falar sobre isso. Vamos expor o medo pelo que ele realmente é: um mentiroso, uma história, uma sombra fingindo ser real. E hoje vamos enterrá-lo, não com palavras bonitas e vazias, não com motivação superficial, mas com verdade, com disciplina, com prática, com um propósito maior do que suas desculpas. Nos próximos minutos, você vai aprender como parar de fugir do medo e começar a caçá-lo. Você vai aprender como permanecer firme mesmo quando as mãos tremem, como agir antes que o medo passe e como construir uma mente tão afiada e disciplinada que não reste espaço para o medo viver. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Voltando ao tema do vídeo, respire fundo, dê um passo à frente e não olhe para trás, porque este é o dia em que você mata o medo. O medo não é seu inimigo, ele é um convidado indiscreto. Vamos deixar uma coisa clara: o medo não é seu inimigo. O medo é instinto, é antigo, faz parte da sua biologia para protegê-lo, e em muitos aspectos foi ele quem manteve você vivo. Mas o que o medo nunca foi feito para fazer é liderar você. Nunca foi para ser seu guia, seu conselheiro, seu tomador de decisões. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas permite que ele seja. Deixam o medo segurar o volante e depois se perguntam por que suas vidas parecem andar em círculos. Você sente medo quando está prestes a fazer algo desconhecido, algo arriscado, algo que ameaça seu conforto ou controle. Isso não é fraqueza, é seu cérebro fazendo o que foi programado para fazer. Mas aqui está a verdade que poucos escutam. O medo em si não é o que o detém, a inação é. O inimigo não é o medo que você sente, é a pausa que você dá por causa dele. É a oportunidade que você não aproveita. É o silêncio que escolhe em vez de falar. É o sonho que adia para outro dia. A maioria espera que o medo desapareça antes de agir. Espera sentir-se corajoso, sentir-se seguro, mas esse momento nunca chega, porque coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar dele. E se você está esperando se sentir pronto, vai esperar a vida inteira. Os que movem montanhas, mudam indústrias, fazem história também sentem medo, mas caminham para frente assim mesmo. Essa é a mudança, essa é a vantagem. Você não precisa ser destemido, só precisa parar de obedecer ao medo como se fosse uma ordem. Precisa parar de dar a ele uma autoridade que ele nunca mereceu. O medo pode até estar no banco do carona, claro, mas não toca no volante, não mais. Quanto mais você age, menor o medo se torna, e é aqui que tudo se torna poderoso. Quanto mais você age apesar do medo, menor ele se torna. Cada vez que você age enquanto sente medo, você ensina ao seu cérebro que medo não significa pare. Significa isso importa. Significa é hora de agir. Significa você está perto de algo importante. Repetição reprograma a realidade. Quanto mais você encara o medo de frente, menos controle ele tem sobre você. Você se torna alguém onde o medo não consegue viver, porque treinou sua mente a agir antes que o medo se instale. Então, da próxima vez que o medo surgir no seu peito, lembre-se disto: você não precisa de menos medo, você precisa de mais ação. Não analise, não pense demais, não negocie, apenas mova-se, porque o medo odeia momentum. E no momento em que você age, o medo começa a morrer. O medo é um mestre em contar histórias. O medo é um mestre em contar histórias. Ele cria mentiras tão convincentes emocionalmente que elas parecem verdade. Sussurram que você não está pronto, que não é inteligente o bastante, talentoso o bastante, digno o bastante, que se tentar falhará, que se falar vão rir, que se perseguir aquele sonho vai cair e queimar.
E por o medo usar a voz da sua própria mente, você acredita, aceita como realidade, sem perceber que é apenas uma história que você repetiu tantas vezes que se tornou familiar, não verdadeira, só familiar. O medo prospera na imaginação, pega um momento de incerteza e constrói um filme inteiro em cima disso. Você não só se preocupa com uma conversa difícil, você vê ela dando errado de forma horrível. Você não só hesita em tentar algo novo, você se vê falhando publicamente e permanentemente. Você não só teme a rejeição, você imagina humilhação, abandono e provas de que você nunca teve capacidade nenhuma desde o início. E é assim que o medo vence, não com a verdade, mas com repetição. Quanto mais você repete mentalmente o pior cenário, mais seu sistema nervoso acredita que é real. E quando o seu cérebro acredita que a ameaça é real, ele inunda seu corpo com sinais de recuo, coração acelerado, respiração curta, músculos tensos. Subitamente você não está vivendo o presente, está preso em um futuro que ainda nem aconteceu, e nesse estado, até o menor passo à frente parece impossível. A verdade que pouquíssimos entendem: se o medo é construído pela repetição, então a confiança também é. Se o medo é uma história, você pode contar uma melhor, uma em que você fala e é ouvido, uma em que você salta e consegue pousar, uma em que falha e levanta de qualquer jeito. Porque a verdade é, seu cérebro não consegue distinguir entre imaginação e memória. Se você consegue visualizar derrota, consegue visualizar vitória. Se consegue ensaiar desastres, também pode ensaiar domínio. Este é o campo de batalha, não lá fora, mas aqui dentro. E no momento em que você para de aceitar o roteiro do medo e começa a reescrevê-lo, você retoma o controle. Você não precisa se sentir corajoso para agir com coragem. Não precisa se sentir seguro para seguir em frente. Você só precisa parar de dar o microfone ao medo, porque a voz na sua cabeça é poderosa, mas nem sempre conta a verdade. E a maior mentira que ela conta é que o medo é seu limite. Não é. É seu sinal. É a bandeira que diz: você está na borda do seu crescimento, e o que acontece em seguida depende de você. O medo cresce na escuridão, mas morre na exposição. O medo cresce na escuridão, no silêncio, na evitação. Quanto mais você foge dele, maior ele fica. Quanto mais tenta superá-lo com pensamentos, mais alto ele se torna. Porque o medo não diminui com o tempo, diminui com exposição. E é aqui que a maioria se engana. Esperam a coragem chegar antes de dar o salto. Esperam que o medo desapareça antes de dar o primeiro passo. Mas a coragem não vem antes da ação. Ela vem por causa dela. Imagine-se na beira de uma piscina gelada. Você pode molhar o pé, ir embora, voltar amanhã, pensar demais de novo e ainda sentir frio só de olhar. Ou pode pular, chocar seu sistema, deixar seu corpo se adaptar. E em alguns segundos, você já não tem mais medo. Por quê? Porque viveu o que sua mente exagerou. Essa é a exposição. Não se trata de ser destemido, trata-se de estar disposto. Disposto a sentir o medo e ainda assim dar o passo. Disposto a olhar a incerteza nos olhos e dizer: você não é o fim, você é o começo. Assim é que você mata o medo, não com evitação, mas com exposição. Poxa, começando hoje, 5 rituais que matam o medo. Ritual 1. Faça algo desconfortável todas as manhãs. Todo dia, logo ao acordar, seu corpo e mente estão programados para buscar conforto. É nesse momento que você precisa interromper o padrão. Fazer algo desconfortável pela manhã é como um treino de resistência mental. Pode ser simples, um chuveiro frio, uma ligação difícil ou uma conversa honesta logo cedo. Essas ações não são sobre sofrimento, são sobre controle. Elas treinam seu sistema nervoso a tolerar desconforto sem fugir dele. Quanto mais você encara pequenas dificuldades logo no início do dia, mais preparado fica para enfrentar os maiores desafios da vida. O medo vive na evitação, e quando você escolhe o oposto, enfrentá-lo desde o amanhecer, ele começa a perder poder. Começar o dia com coragem cria um precedente. Mostra a você mesmo que você é maior do que suas sensações. Não importa se sua mão treme ou se sua voz vacila. O importante é agir.
Esse ritual matinal não apenas fortalece sua mente, mas reprograma seu cérebro para ver o medo como um aliado do crescimento, não como um obstáculo. Ritual 2. Mexa-se fisicamente. Movimento não é só exercício, movimento é atitude. Seu corpo não foi feito para ficar parado. Quando você se move, seu cérebro desperta. A energia flui, a clareza retorna e a confiança sobe. A estagnação é o playground do medo. É lá que ele se sente à vontade. Por isso, mexer-se fisicamente é uma das formas mais diretas de expulsar o medo da sua rotina. Levante-se da cadeira, caminhe, corra, levante pesos, dance, não importa como. O importante é sair do lugar. Cada movimento é uma vitória contra a inércia. Você não precisa de uma academia ou de horas livres. Basta decidir que hoje você vai dominar o seu corpo e não o contrário. Quando você força o corpo a agir, a mente segue. É por isso que, depois de um treino, ou até mesmo uma caminhada rápida, você se sente diferente, mais forte, mais claro, mais presente. E essa presença é exatamente o que você precisa para enfrentar seus maiores medos. Então, mova-se, não apenas por saúde, mova-se por coragem. Ritual 3. Repita palavras de poder para a sua mente. Suas palavras criam realidade. O que você diz para si mesmo no espelho, no trânsito ou antes de dormir, molda quem você acredita ser. Por isso, repetir falas de poder para a sua mente não é pieguice, é guerra. Toda manhã diga a si mesmo: eu não tenho medo. Eu não estou aqui para me encolher. Estou aqui para liderar. Repita essas frases até sentir que elas fazem parte de você. Mas não basta dizer. Você precisa agir como se já fosse verdade, porque é isso que constrói identidade. Quando você fala e age como alguém corajoso, seu cérebro começa a aceitar isso como padrão. Medo ainda pode aparecer, mas agora ele entra em um território ocupado, um território onde você define as regras. E quanto mais vezes você afirma quem quer ser, mais difícil será para o medo te convencer do contrário. Portanto, fale com propósito e haja com coragem, porque a mente obedece às palavras que você repete. Ritual 4. Ganhe a primeira batalha do dia. Como você começa o dia determina como ele seguirá. A primeira batalha do dia não é grande, é pequena, mas crucial. Faça sua cama, termine uma tarefa chata, chegue no horário. Esses pequenos vitoriosos passos definem o tom do seu dia. Porque quando você começa com conquistas, cria momentum. E momentum é o que transforma impossíveis em inevitáveis. O medo adora dias mal começados. Ele se alimenta da desorganização, da procrastinação, da falta de direção. Mas quando você toma posse do seu tempo desde o começo, o medo perde terreno. Ganhar a primeira batalha do dia não é sobre produtividade, é sobre domínio, é sobre provar a si mesmo que você é capaz de cumprir o que decide. E quanto mais vezes você prova isso a si mesmo, mais difícil será para o medo te controlar. Então, não subestime a importância de pequenas vitórias. Elas são o combustível para grandes conquistas. Ritual 5. Reflita à noite. O dia termina, mas sua jornada não. À noite, reserve alguns minutos para olhar para dentro. Pergunte-se: onde o medo sussurrou hoje e onde eu o empurrei de volta? Essa reflexão não é crítica, é estratégica. É o momento em que você aprende com suas lutas diárias. O medo sempre tentará voltar, mas você também. E cada vez que você reconhece onde ele apareceu e onde você resistiu, você se torna mais afiado, mais forte, mais inabalável. Essa prática noturna é como um treino pós-batalha. Você analisa o que funcionou, o que falhou, o que pode melhorar. E com o tempo, esse hábito vai construir uma armadura invisível, autoconhecimento. Você não elimina o medo, você o enfrenta de novo e de novo, até que ele se quebre antes que você. Então encerre o dia com essa pergunta: onde eu cresci hoje? Você foi feito para caminhar no fogo. A vida destemida não é um acidente. É criada com intenção, com repetição, com respeito implacável por si mesmo. Se você quer matar o medo, não espere sentir-se corajoso. Treine-o, construa-o, pratique-o, uma ação ousada de cada vez. Hoje não falamos só sobre medo, hoje o enterramos,
Porque a verdade é, o medo morre quando você para de alimentá-lo, quando para de curvar-se diante dele, quando percebe que ele não tem autoridade real, apenas o poder que você lhe deu. E a partir deste momento, você retoma esse poder, sem mais espera, sem mais hesitação, sem mais se encolher para caber no conforto dos outros ou nas mentiras do seu passado. Você não nasceu para viver pequeno, não foi feito para andar na ponta dos pés, evitando perigo. Você foi construído para caminhar através do fogo e sair forjado. Agora é o momento. Este é o momento. Não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Você enterra o medo, silencia a dúvida, dá o primeiro passo e depois outro e outro, até não lembrar mais como era ser governado pela hesitação. E quando o medo mostrar seu rosto de novo, como sempre fará, você sorri, porque agora conhece seu jogo. Você o estudou, superou, treinou sua mente e corpo para seguir em frente mesmo assim. O medo não vota mais em seu futuro. Agora só sua visão decide, só sua missão decide. Então levante-se, endireite sua espinha, olhe o medo nos olhos uma última vez. Diga, obrigado pelas lições, pelo crescimento, pela clareza. E então diga, adeus, porque você terminou de deixar o medo decidir quem você pode ser. Este é o seu momento. Este é o seu momento. Agora você é destemido, porque escolheu ser. Mas este é apenas o começo. Escreva nos comentários, eu escolho vencer o medo. E se este vídeo falou com você, curte, compartilhe e ative o sininho. Porque tem muito mais conteúdo que vai te ajudar a virar o jogo e a chegar cada vez mais perto da sua melhor versão. Não só com teoria, mas também com recomendações de ação diária. Porque o medo pode estar atrás de você, mas seu futuro acaba de começar. Seu outro eu, aquele que nunca hesita, que nunca recua, está te esperando do outro lado.